Às vezes falecida. Boa noite, Renato. Boa noite. Com quem tu acha a Geisa Aparecida? Eu acho que foi a esposa do Valmir. Boa noite, Geisa. A Geisa Aparecida foi a esposa do... Ó, a Helene, ó, como elas são parecidas. É Geisa e Gessilene. São irmãs? São? Irmã em Cristo. Irmã em Cristo. Amém, Gessilene. Tá certo, né? Tá certo. Carlinhos, boa noite, Carlinhos. Oi, boa noite, meu irmão. Boa noite a todos aí. Tudo bom, Alan? Como é que está você e a família? Graças a Deus, estamos bem, Carlinhos. Bom ver você, viu? Ah, que bom. Obrigado, meu irmão. Que Deus que esteja com vocês aí, com cada um de nós. Amém. O irmão Gustavo está aí, Alan? Lecorato tá. Não estão conseguindo entrar no estudo, postaram no grupo lá. Dois irmãos. Tem alguns que não estão, é? Não estão conseguindo entrar, não sei se tem algum problema com eles. Postaram no grupo lá. Boa noite, grande Carlinhos. Consegue deixá-los entrar. Ô, meu irmão, boa noite. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, grande Carlinhos? Meu irmão. Ô, meus irmãos. Um jovem desse no nosso meio, que bom. Muito bom ver você, viu? Amém. Boa noite, Carlinhos. Achei que ela estava falando comigo, viu? Boa noite, Carlinhos. Hein? Não ouvi. Eu achei que ela estava falando comigo de jovem, mas acho que era com você, né? É muito bom ver vocês, viu? Muito bom mesmo, é gratificante. Iracema está bem, Carlinhos? Está bem, graças a Deus. Está aqui também conosco, aqui, assistindo aqui. Ah, que bom. Um grande abraço para ela. Tá, obrigado, Alan. Está aqui ouvindo. Rosângela, minha irmã, boa noite. Oi, Geisa, um beijo, minha irmã. Muito bem. Outro. Seu Alan. Gustavo, se você puder... Seu Alan. Oi, pois não, Sandra. Pode falar. O tema lá é crescimento espiritual, o tema do 16 lições. Ah, obrigado. Sim. Sim, esse estudo eu lembro. Sim, crescimento espiritual, isso mesmo. 16 aulas. Tá bom, obrigado, Sandra. Isso mesmo. Tem as chaves ali, né, para o crescimento, né? As 9, né? Isso. Tá bom. Muito legal. Gustavo, se você puder nos ajudar, por favor, silenciando os microfones, nós vamos começar. Muito obrigado, Gustavo. Uma boa noite, então, para todos e para todas. Que bom que a gente pode estar mais uma quinta-feira juntos, estudando a Palavra de Deus. Vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Neemias. Hoje nós vamos entrar no capítulo 1. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, nós vamos orar a Deus. E eu vou pedir hoje à noite que o nosso irmão Sérgio, lá de Santa Maria, possa nos dirigir nessa oração inicial. Pode ser, Sérgio? Lembra de ligar seu microfone aí, Sérgio? Liguei. Muito bem. Vamos então. Senhor Deus, amado Pai, chegamos na tua presença agora, Senhor, e pedindo que venha ajudar o irmão Alan nessa aula que ele vai dar, que o teu Santo Espírito use ele, Senhor. E que também, Pai, nós estejamos atentos a esse estudo para que possamos tirar o máximo do proveito e colocar em prática nas nossas vidas. Também, Senhor, te pedimos por todos aqueles irmãos que estão enfermos, que estão desempregados, que estão com Covid, Senhor, com toda a sorte de problemas. E também, Senhor, agradecemos por todos aqueles que ficaram livres de todas as suas doenças, as quais pediram ajuda a Ti, Senhor.
nós queremos te agradecer, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Sérgio. Então, vamos pegar nossas Bíblias e vamos abrir lá no livro de Neemias e vamos estudar o capítulo 1. Semana passada nós fizemos uma introdução e hoje nós vamos entrar, então, no capítulo 1. E o capítulo 1 vai falar sobre uma característica muito importante de Neemias e que todos nós, como irmãos e irmãs em Cristo, devemos ter. E essa característica é preocupação pelos outros. Preocupação pelos outros. E a pergunta para todos nós, não é, nessa noite, é: você é uma pessoa que se preocupa com os outros? Será que nós estamos realmente nos preocupando com os outros? Eu acredito que existem, lógico, você sabe, né, muitos tipos diferentes de pecado. Mas eu creio que o pecado da indiferença é um grande pecado. Nós sabemos que para Deus não existe diferença, né, de pecado maior, pecado menor, né? Matar é a mesma coisa que mentir. É pecado. Mas nós, né? Nós, com a nossa consciência de leis humanas, nós fazemos distinção, não é, entre pecados. Tem alguns que nós consideramos maiores, outros menores, não é mesmo? E eu creio que o pecado da indiferença é um pecado muito grande. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, não é? Você se lembra da história do bom samaritano, não é? Que Jesus contou nos evangelhos, não é? Nós vemos o próprio povo judeu passando por aquele judeu que estava caído à beira da estrada e mostrando indiferença para com ele. Neemias vai nos mostrar algo completamente diferente. Neemias vai mostrar preocupação com os outros. Neemias era uma pessoa preocupada com as tradições, não é, do passado do seu povo e com as necessidades do futuro do seu povo. Neemias estava preocupado com a cidade de Jerusalém, com os judeus que estavam lá e preocupado com a glória de Deus. E você? E eu? Nós somos realmente pessoas preocupadas com os outros? Ou nós somos indiferentes? Nós vemos pessoas perdidas que precisam de ajuda, mas não demonstramos nenhum tipo de reação. Será que nós realmente estamos preocupados com os outros? Eu quero que a gente estude hoje à noite o capítulo 1 de Neemias, e nós vamos ver juntos 4 maneiras que nos mostram como Neemias estava preocupado com o seu povo, com a cidade de Jerusalém, com a adoração a Deus. Não é? E eu quero que a gente pense nesses 4 pontos hoje e pense em nós. Né? Não pensa em quem está aí na telinha do seu lado, ou então em cima de você ou abaixo de você. Mas pense em você. E vamos ver se nós realmente estamos demonstrando com essas 4 maneiras uma preocupação verdadeira com os outros. A primeira maneira que eu vejo aqui no capítulo 1, e nós vamos ler o capítulo 1 inteiro aqui juntos,
era que Neemias se preocupava o bastante para pedir informações. Eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente não sabe as informações verdadeiras. E nós tomamos conclusões e nós agimos de certas maneiras sem saber a informação verdadeira. Neemias era preocupado bastante para pedir informações. Olha comigo aqui o capítulo 1. Quem pode ler para a gente os versículos de 1 a 3? Pode abrir seu microfone e vamos ver esse ponto nos versículos de 1 a 3, por favor. Quem pode ler para a gente? Eu leio. Ó. Pode ler, Sérgio, por favor. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Obrigado. Olha só, Neemias era preocupado bastante, em primeiro lugar, para pedir informações. Nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 1, que Neemias era o copeiro do rei. E aqui no 20º ano, né, desse reinado do rei Artaxerxes, e aqui fala no mês de Quisleu, né? Esse mês de Quisleu corresponde ao nosso mês entre outubro e novembro, tá? Do nosso calendário. Essa função de copeiro dava a Neemias uma grande responsabilidade. O copeiro do rei, a cada refeição, ele experimentava a comida e ele bebia a bebida que o rei iria comer e beber, para ver se ela não estava envenenada. Olha que posição importante, né? Uma posição de responsabilidade. Era talvez a pessoa mais próxima do rei, em quem o rei tinha absoluta confiança. Porque a sua saúde, né, a sua vida, praticamente, estava nas mãos do copeiro. E o copeiro tinha uma influência, vamos dizer assim, muito grande sobre o rei, porque era uma pessoa muito próxima. E se nós formos pensar que um judeu como Neemias tivesse uma posição tão elevada, mostra para nós, aqui no comecinho desse livro, que Neemias era uma pessoa muito importante, que tinha qualidades muito importantes que o rei notava, né? Não era uma coisa comum. Nós já vimos isso outras vezes, não é? Como com José, por exemplo, Daniel, a rainha Esther, não é? E agora nós estamos vendo aqui com Neemias. Mas aí para o final dessa história do povo judeu no Velho Testamento. E a gente aprende aqui nesse texto que foi lido que alguns judeus haviam retornado já para Jerusalém para reconstruir a cidade. Lembra? Nós falamos isso na semana passada, né? Com algumas pessoas, foram 3 ou 4 idas, né, do povo judeu de volta para Jerusalém, e eles haviam ido para reconstruir um pouco da cidade. Mas Neemias não havia ido com aquele grupo. Ele havia ficado ao lado do rei da Pérsia.
Por que será, hein? Interessante isso, né? Neemias, uma pessoa tão boa, com qualidades tão boas, ainda não havia retornado a Jerusalém. Por que você acha isso? Dá algumas ideias aí para mim do porquê que Neemias ainda estava lá com o rei da Pérsia. Não se preocupava com a vida do rei, não? Ele estava se preocupando com a vida do rei, né? Ele tinha um trabalho muito importante, tá certo, Disseu? O que mais? Por que será que Neemias estava ali e não estava já em Jerusalém, hein? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, né? Que ele tinha ele tinha que fazer algo depois, né? Aí a gente João. sabe da história, né? Gostei desse ponto aí, né? Isso mesmo, Deus tinha um propósito para a vida de Neemias. Robin? Não, eu estou concordando com o que acabou de ser falado, porque esse aqui eu estava pensando, era plano de Deus, por isso. Sim, eu acho muito importante isso, porque quando Deus quer realizar a sua obra, ele vai colocar homens e mulheres nos lugares certos. Eu tenho certeza aqui que Deus tinha um propósito para Neemias. E Neemias não tinha ido para Jerusalém ainda, junto com os outros que já tinham ido, porque Deus tinha um propósito para Neemias. E é esse propósito que nós estamos vendo aqui, né? E acho que uma boa lição, uma boa aplicação para nós hoje sobre esse ponto é quando nós pensarmos: por que será que eu estou nesta cidade aqui? Por que eu não estou numa outra cidade? Por que eu estou num trabalho, nesse trabalho que eu estou, e não num outro trabalho? Por que eu estou numa escola, numa universidade, e não estou numa outra universidade? Eu creio que a resposta é a mesma que nós estamos vendo aqui com Neemias. Deus precisava de um servo em Suzã, a cidade onde Neemias estava. E Deus precisa de servos e servas hoje, aonde nós estamos. Você está aonde você está para cumprir um propósito de Deus, da mesma maneira que Neemias. E a época que nós estamos aqui na nossa história se passa perto do ano 440 antes de Cristo, tá? Então nós estamos chegando mais no finalzinho da história conhecida, não é, na Bíblia, do povo judeu no Velho Testamento. Nós estamos mais nessa fase final, ainda o domínio do Império Medo-Persa, né? Agora aqui com os reis persas. O povo já tinha voltado para Jerusalém, mas Neemias ainda estava lá porque ele estava cumprindo um propósito de Deus. E Suzã era a capital do Império da Pérsia. E é lá que o rei está, e é lá que Neemias está. Pode até ser que aquele dia onde aqueles companheiros de Neemias voltam lá de Jerusalém, e Neemias pergunta para eles como é que o povo está, pode ser que fosse um dia normal na vida de Neemias, né? Um dia como qualquer outro. E os seus irmãos chegam com notícias de como o povo está em Jerusalém. Provavelmente foi um dia normal como qualquer outro lá com Moisés. Moisés estava cuidando das ovelhas e Deus falou com ele no meio daquela sarça ardente. Lembra disso? Um dia normal como qualquer outro, e mudou a vida de Moisés. Provavelmente era um dia normal como qualquer outro quando Davi, aquele jovenzinho pastor de ovelhas, estava cuidando das ovelhas também,
e ele foi chamado pelo seu pai para que Samuel o ungisse rei. Isso mudou a vida de Davi. Provavelmente era um dia normal como qualquer outro, quando Pedro, André, Tiago e João estavam perto dos seus barcos de pesca, quando Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Isso mudou a vida desses homens. Olha, nós nunca podemos saber quando Deus vai nos chamar para fazer o seu trabalho. Pode ser um dia normal, como hoje, como amanhã, mas Deus tem um propósito na nossa vida e nós temos que estar com as nossas mentes abertas, prontos e prontas para quando Deus nos chamar para fazer a sua obra. E aqui Neemias, com certeza, estava num dia normal e os seus companheiros voltam de Jerusalém. E Neemias se preocupou bastante para pedir informações. Eu acho isso tão interessante, porque Neemias estava numa posição tão confortável ali naquele reino persa. A cidade de Jerusalém estava a centenas de quilômetros de distância, mas ele se preocupou bastante para pedir informações sobre o seu povo. Isso é tão importante, gente, porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas preferem não saber o que está acontecendo, porque informações trazem obrigações, não é mesmo? Informações trazem obrigações. E, com certeza, seria muito melhor para Neemias se ele nem soubesse. Ele não teria obrigações a cumprir. E muitas vezes nós agimos assim, não é? Nós não pedimos informações, nós preferimos não saber o que está acontecendo com uma certa família, com certas pessoas, com a igreja, porque informações trazem obrigações. Mas Neemias era uma pessoa preocupada. E ele perguntou, porque ele tinha um coração preocupado com os outros. E quando nós realmente tivermos interesse genuíno nos outros, nós vamos querer fatos. Nós vamos perguntar, mesmo que esses fatos sejam dolorosos, sejam coisas que nós não queremos ouvir. Mas se nós temos interesse genuíno, nós vamos pedir informações. E a resposta que Neemias ouviu no versículo 3 não era uma resposta muito boa, né? Olha o versículo 3 de novo, quando os amigos respondem para Neemias. Olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá em Jerusalém passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo povo. A primeira coisa que nós notamos aqui sobre a preocupação de Neemias é que ele era preocupado o bastante para pedir informações. Pensa na sua vida. Se você é uma pessoa assim, né? Se você é preocupada ao ponto de querer saber o que está acontecendo. Lembra que informações, muitas vezes, levam a obrigações. Neemias estava muito tranquilo, mas ele quis saber. E isso vai levar Neemias a agir agora. A segunda maneira que eu vejo aqui nesse texto, que Neemias
demonstrou sua preocupação e não uma indiferença foi que ele se preocupou bastante para chorar. Alguém leia o versículo 4 para nós, por favor? Só o versículo 4. Eu leio. Ok. Quando ler. ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Obrigado, né? A segunda coisa, além de pedir informações, Neemias era preocupado bastante para chorar. E olha, eu li isso aqui em algum lugar e achei muito interessante e eu vou repetir o que eu li. Nossas lágrimas molham as sementes da providência de Deus que Ele planta no nosso caminho. E sem elas, sem essas lágrimas, as sementes não podem crescer e produzir fruto. Vou ler de novo. Nossas lágrimas molham as sementes da providência de Deus, que Ele planta no nosso caminho. E sem elas, sem as lágrimas, essas sementes nunca poderiam crescer e produzir frutos. Neemias chorou, não porque ele era uma pessoa fraca, mas porque ele era uma pessoa forte, preocupada com o seu povo. Eu acho interessante o versículo 4, que diz que Neemias, quando ele ouviu essas coisas, ele sentou e chorou. Isso, para mim, demonstra que a tristeza de Neemias não era uma coisa passageira, não é? Era uma tristeza verdadeira, genuína. Ele sentou para chorar. Demonstra que ele ficou um bom tempo ali, né? E, além dele chorar, ele também jejuou e orou ao Deus dos céus. Como é que você está nesse departamento aí, hein? Você é uma pessoa preocupada o bastante para chorar pelos perdidos? Ou você olha para esse povo numa rodoviária, ou numa fila de ônibus, ou numa fila de banco, e não tem nada no seu coração? Indiferença. Neemias era preocupado bastante para pedir informações e para chorar pelo que estava acontecendo. Número 3. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, pode me interromper, tá? Levanta a mãozinha aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas você liga seu microfone e você pode falar. Lembra do nosso tempo só, tá? Eu acho que eu estou vendo... empatia, irmão. Como é que é, Érica? Então, eu queria falar sobre... Ele estava tão comovido, eu acho que ele sentou porque ele sentiu fraqueza nas pernas. E era o lugar dos pais dele, da família dele. Então, ele ficou... lamentou muito e chorou muito. É como eu voltar para Itu, né, e ver que está tudo destruído e não tem mais nada lá. E a gente fica muito comovido e chocado. Eu acho que ele se sentiu desse jeito. Muito obrigado, Érica. Obrigado pelo seu comentário. Muito bom ver você, viu? Muito obrigado. Maria Helena, você ia falar algo também?
Em razão do tempo, eu não ia comentar, mas eu ia dizer, se isso não é uma empatia, você se identificar, se solidarizar com o sofrimento do outro. Sim, com certeza, com certeza. Obrigado, uma palavra muito boa, né? Empatia, sim. Mais um. Oi, Luiz, pois não, pode falar. Acho que uma boa aplicação é a gente se preocupar com igrejas que não estão com algum problema, precisam de apoio, né? Aí a gente fica sabendo que uma congregação precisa de apoio e a gente não faz nada, né? Não se preocupa, entendeu? Então, acho que é uma boa aplicação para nós hoje. Sim. A gente perceber que se tem alguma congregação, algum trabalho missionário que está precisando de apoio, para a gente se sensibilizar e apoiar, né, na medida do possível. Não simplesmente olhar e, mas é fulano que tem que fazer, é ciclano que tem que se envolver. A gente tem que pensar que são almas, né? São irmãos, mas são almas que ainda precisam ser de cuidado para se salvar, né? Sim. Entendeu? Obrigado, então, Luiz. Excelente, né? Excelente isso aí. Não só com igrejas, mas, lógico, muito boa aplicação, mas com pessoas também, né? Nossa família, né? Amigos, irmãos, não é? Eu acho que esse capítulo 1 de Neemias, para mim, é tão importante. Eu gosto muito do capítulo 1 deste livro. Nós vamos ver várias lições aqui durante essas nossas semanas juntos, mas o capítulo 1, para mim, fala muito comigo, não é? Por causa dessa grande preocupação verdadeira, genuína de Neemias. Ele estava numa posição tão confortável. Já tinha gente lá, né? Ele podia falar, olha, já tem gente lá para tomar conta disso. Mas ele se preocupou, ele pediu informações, ele chorou quando soube do que estava acontecendo, sim, né? Nós precisamos ser pessoas assim. Número 3, terceira maneira aqui no nosso texto que demonstra uma preocupação verdadeira de Neemias, está aqui nos versículos de 5 a 10 agora. Neemias se preocupou bastante para orar. Orar. Vamos ler a oração de Neemias? Quem pode ler para a gente aqui os versículos de 5 a 10, por favor? Minha internet está boa, Alan? Está boa sim, Giovanni. Então, vamos ler, então. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados de nós, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Muito obrigado. Então, olha só que oração poderosa, não é, de Neemias.
Neemias era preocupado bastante para orar. Mostra para nós, né, evidencia para nós que estamos conhecendo Neemias agora, que ele era um homem de fé. Um homem que dependia do socorro de Deus, que confiava no socorro de Deus. E a oração de Neemias começa com um louvor a Deus. Neemias não chega falando diretamente o que ele está querendo, não é? Como muitas vezes nós fazemos, não é? Nós estamos com alguma dificuldade, algo pesando no nosso coração, a gente vai direto para o pedido, não é mesmo? Neemias aqui começa a sua oração com uma adoração a Deus, com um louvor a Deus. O versículo 5 não é tão interessante, porque os deuses pagãos, com certeza do povo persa, os deuses pagãos, eles estavam na terra. Mas o Deus de Neemias está lá nos céus. Olha como ele começa ali, né? Senhor Deus dos céus. Uma grande diferença entre os deuses pagãos e o Deus verdadeiro. O Deus de Neemias é aquele Deus da aliança, né? Fiel à aliança. Aliança que ele havia feito com o povo judeu, lembra? Através de Moisés. Esse é o Deus para quem Neemias está orando. O Deus de Neemias é um Deus de misericórdia. Versículo 5, né? Para com as pessoas que são obedientes. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui para nós, só do versículo 5, não é? Começar nossas orações com uma adoração a Deus. Lembrar onde Deus está e onde nós estamos, uma diferença muito grande. Lembrar que Deus é o Deus de fidelidade à sua aliança. E lembrar que Deus, ele é misericordioso com aqueles que lhe obedecem. Olha como Neemias começa a sua oração, um bom ensinamento para nós. Depois, a partir do versículo 6 até ali o versículo 9 aproximadamente, Neemias reconhece e confessa o seu pecado. E o pecado do povo. Por enquanto, ele não pediu nada, né? Olha como Neemias está trabalhando esta oração ao Deus dos céus. Arrependimento e confissão sempre resultam em bênçãos de Deus. Sempre. Você não acha nenhum exemplo contrário a isto que nós estamos dizendo agora. Quando você ora a Deus, confessando o seu pecado e arrependendo, mostrando arrependimento, sempre vai resultar em bênçãos de Deus. Sempre. Eu acho muito interessante que Neemias usa a palavra nós, ao invés de eles, ou vocês, não é? Nós pecamos. Olha aqui o versículo 6 de novo, né? Confesso os pecados que nós, não que eles, os israelitas. Olha, Neemias não está lá em Jerusalém. Neemias não tinha casado com uma mulher de outro povo. Neemias não estava fazendo as coisas erradas que nós lemos depois, lá no finalzinho, né, no livro do profeta Malaquias, que o povo judeu estava fazendo.
Malaquias e Neemias são contemporâneos. O povo estava agindo de uma maneira errada, mas Neemias, ele usa o pronome nós, ao invés de eles. Irmão Alan, boa noite. Pois não, Margarete? Tudo bom? Boa noite para todos. Boa noite. Desculpa, você falou que podia interromper, né? Pode sim. E justamente, antes de você chegar no versículo 6, eu estava muito focada aqui no versículo 6, e pensando em Neemias. Eu falei assim, mas como é que ele parece um servo bom, fiel, parece ser uma pessoa boa, fiel e tal, né? E ele se colocar, dizer que também pecou, que ele também, né? Se colocar junto com o povo, no mesmo pacote ali do pecado que o pessoal está entendendo, eu estava me compadecendo já de Neemias. Entendeu? Obrigado, Margarete. Olha que oração que Neemias está levando a Deus, preocupado bastante para orar. Começa com uma adoração a Deus, depois tem arrependimento e confissão de pecados, e agora, a partir do versículo 10, ele vai terminar a sua oração demonstrando uma grande confiança em Deus. Olha o versículo 10 de novo. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Olha o comecinho do 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Uma grande confiança no poder de Deus. Neemias, eu tenho certeza que ele já está pensando no que ele vai fazer, que ele vai lá para Jerusalém para ajudar o seu povo. Mas ele, como um ser humano, ele também sabia que ele era fraco para realizar a obra necessária em Jerusalém. Mas Deus era forte. E ele tinha fé no grande poder de Deus para realizar essa obra. E muitas vezes nós planejamos as coisas na nossa vida, como uma mudança, um trabalho, qualquer coisa. E depois pedimos que Deus abençoe o que nós já planejamos. Não é isso que acontece muitas vezes? Nós fazemos tudo e depois pedimos para que Deus abençoe. Mas olha o exemplo de Neemias. Neemias sentou, Neemias chorou, Neemias orou a Deus, e somente depois de tudo isso ele iniciou os seus planos de conversar com o rei. Isso nós vamos ver no capítulo 2. Mas Neemias não foi direto conversar com o rei e depois pediu que Deus abençoasse. Não. Neemias sentou, pensou, chorou, orou e depois ele vai expor os seus planos. Eu acho que isso é uma grande lição para você e para mim, sobre confiança em Deus. Neemias, então, era preocupado bastante para pedir informações, preocupado bastante para chorar pelo seu povo e preocupado bastante para orar e pedir ajuda para quem pode resolver qualquer situação, nosso Deus. Antes de entrar no ponto 4, estou vendo que a Dani aqui está com a sua mão levantada. Pode falar, Dani. Eu vejo nessa oração, né, que ele desenvolveu vários sentimentos. Primeiramente, ele desenvolveu a humildade, né, a benevolência, a sabedoria para falar com Deus e a confiança em saber que a providência de tudo
viria de Deus. Então, Sim, ele foi bastante obrigado. sábio, né? Obrigado, Dani. Excelentes pontos que você viu aí, isso mesmo, né? Amém. Giovanni e depois Afonso, se puderem ser rápidos para a gente ir para o ponto número 4, mas eu quero com certeza que vocês também falem. Giovanni, pois não. Só no final da oração, ele está pedindo a Deus para que Deus prepare a conversa dele com o rei? Ele encerra ali a oração com esse sentido? Sim, né? Sim, ali, né? Ó. Faze com que hoje teu servo seja bem sucedido. Ele já está pensando naquilo que ele vai precisar fazer. Mas ele está pedindo que Deus abençoe antes dele fazer qualquer coisa. Isso mesmo, Giovanni. Obrigado. Né? Afonso Santos, pois não. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite, Afonso. Irmão, eu nunca tive a oportunidade de estudar Neemias, e a gente vem estudando, né? E a gente já agradece de antemão já pelo estudo que o irmão prepara e está nos ensinando. Mas a gente vê Neemias de uma forma que ele se compadece das pessoas, ele ora, chora, e ele se sente na posição da pessoa que está sofrendo. E eu fico imaginando quando Jesus vem estar conosco, ele, como um Deus no nosso meio, ele se compadecia, ele se colocava no lugar da pessoa que está sofrendo, né? Isso é muito interessante, né? Ótimo ponto, Afonso. É exatamente essa misericórdia, não é? De você se colocar no lugar do outro, sim, né? Alguém falou aí, acho que é a palavra empatia, né? Tá muito bem dito, tá certo, né? Olha, eu queria passar para o ponto 4, mas eu não posso deixar a Michele sem falar, né? Pode falar, Michele, lá de Maceió. Olá, boa noite, a paz de Cristo, Alan. Não, Boa e assim, noite, o que eu acho mais interessante é que ele se compadeceu, ele se sentiu incomodado a ponto de refletir sobre tudo aquilo e ele agiu. Porque muitas vezes nós somos incomodados, mas a gente joga a ação para o outro. E, na realidade, era um chamado para ele. E é isso que a gente tem que observar nas nossas vidas. Tem coisas que vão ser chamadas pessoais. A gente não pode esperar que o outro tenha o mesmo chamado para agir. Haja, se Deus chamou. Muito bem, excelente ponto, Michele. Obrigado por isso mesmo. Não é nada de empurrar para o outro, não, né? Imagina se Neemias tivesse feito isso. Era uma missão para ele, e ele realmente confiou em Deus e fez. Tá? Estou vendo mais 2 mãos aqui, eu não quero ser injusto com ninguém, não. Vou pedir que você fale rapidamente, só mais esses 2, e aí eu quero ir no ponto 4. Adriana e depois o Paulo César. Irmão, eu vou buscar ser breve. Quando Neemias reconhece que está em pecado e os demais, é porque, devido à derrubada do muro e as portas da cidade terem sido queimadas, mostravam um aborrecimento de Deus para com eles, um afastamento? Sim, nós vamos ver aqui, ligado com o livro de Esdras, né? Nós não vamos estudar Esdras, mas são contemporâneos, né? Esdras, nós vimos na semana passada, ele retorna para reconstruir a cidade e o templo e restaurar a adoração a Deus. Neemias volta com a função de reconstruir os muros ao invés da cidade e encorajar o povo. Então, nós lemos, junto com Esdras, junto com Neemias, junto com os últimos profetas, né? Zacarias e principalmente Malaquias, que o povo estava totalmente esquecendo de Deus, casando com mulheres de outros povos, esquecendo da adoração, esquecendo do dízimo, esquecendo de tantas coisas. E era por isso que o povo está sofrendo, sim, né? Pelo pecado. Lembra da oração aqui que nós acabamos de ler aqui? Nós não mencionamos muito isso, mas ele diz aqui no versículo 8, né, do capítulo 1, né? Se vocês forem infiéis,
eu os espalharei entre as nações. É isso que está acontecendo. Não é? Mas se voltarem para mim e me obedecerem, não é? Eu vou reunir de novo e trazer vocês de volta. Então, o povo estava cometendo pecado, sim, e Neemias se coloca ali junto com o povo, uma oração de grande humildade deste homem. Tá? Paulo César, pois não. Eu vou ser bem rápido aqui, que eu já vi mais duas mãozinhas ali. É interessante aqui que ele, na lamentação dele, ele diz, ele passou dias, né, se lamentando. Não foi aqui então a gente vê que não foi uma única oração, né? Sim. Aqui na NVI está assim: passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então não foi uma única oração num dia que ele sentou e chorou, né? Foram dias, né? Foram dias. Isso acabou de mencionar aí o versículo 8. Ele conhecia a lei de Moisés, né? Ele conhecia aquilo que Deus tinha pedido para eles fazerem e também aquilo que eles receberiam de acordo com o que Deus colocou para eles, né? Isso é interessante. Isso mesmo. Obrigado, Paulo. Eu sei que tem algumas mãos aqui, mas eu vou pedir licença. Eu vou completar o ponto 4, e aí, se vocês quiserem comentar sobre o ponto 3, depois do ponto 4, pode, né? Mas só por causa do nosso tempo aqui, que já estou vendo aqui 9 horas. Tá? Então, vou pedir licença ao Antônio e à Romilda só por alguns minutos. Vamos passar ao ponto 4, né? Neemias também se preocupou o bastante para ser um voluntário. Acho que isso vai juntar muito do que vocês falaram aqui. O versículo 11, né? Vamos ler o versículo 11 mais uma vez? Quem pode ler para a gente, por favor, só o 11 agora? O 11 do 1, é? Isso, capítulo 1, 11. Oi, Pode ler, Rosângela. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Obrigado. Olha só, Neemias se preocupou o bastante para ser um voluntário. Ele não passou a bola para outro, não. Né? Ele era o voluntário. Neemias estava planejando ser a pessoa para ir a Jerusalém ajudar o seu povo. Ele tinha ouvido que os muros haviam sido derrubados, as portas haviam sido queimadas. Com certeza ouviu outras coisas. E ele, então, estava se voluntariando para fazer esse serviço. Neemias não orou a Deus que Deus mandasse outra pessoa, né? Senhor, eu sei que tem uma dificuldade ali naquela família, por favor, manda alguém lá. Não. Neemias estava dizendo, olha, que eu possa ser bem-sucedido e que esse homem, né, com certeza o rei, mostre benevolência para este meu pedido. E Deus precisa de pessoas como Neemias, pessoas que estão prontas para ir aonde Deus mandar. Você está pronto? Você está pronta para ser esta pessoa? Amém. Um voluntário, uma voluntária, não voluntariar outro, né? Mas você mesma, você mesmo. Para que Deus possa responder às orações, ele precisa iniciar com a pessoa que está orando, né? Se você estiver pedindo por algo e se voluntariar,
eu tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração. Muito mais do que se você voluntariar uma outra pessoa. Deus está procurando pessoas que se preocupam com os outros, que se preocupam o bastante para pedir informações, que se preocupam o bastante para chorar pelas necessidades dos outros, que se preocupam o bastante para orar e que se preocupam o bastante para serem voluntários e ajudar. Nós precisamos, nas congregações do Senhor Jesus, no Brasil, nos Estados Unidos, aonde quer que seja, nós precisamos de pessoas hoje como Neemias, com grande preocupação. Antônio, fale o que você tinha que falar aí bem rapidinho, por favor. Me veio à mente exatamente um paralelo entre Neemias e Josué, né? Quando Josué recebeu a incumbência de continuar levando o povo à terra prometida, e ele disse, eu e minha casa serviremos sempre ao Senhor, e recebeu aquela palavra de fortaleza de Deus, quando disse, né? Falou sobre as bênçãos e a maldição da obediência e da desobediência. Né? Obrigado, excelente exemplo. Imagina, não é? Imagina se ele falasse, né? Moisés chamando ele para ser o substituto, e ele falasse, eu não, chama outro, né? Imagina se Eliseu falasse para Elias, eu ser o seu substituto de jeito nenhum, chama outro, né? Não, olha, pessoas voluntárias, porque se preocupam com os outros. Muito bem, obrigado, Antônio. Romilda, pois não. Então, Allen, as atitudes de Neemias, elas nos mostram aí o amor ao próximo, a compaixão, né, e a superioridade de Deus sobre nós, né? São atitudes e qualidades que a gente via também em Jesus, que era o que ele seguia pregando e passando isso aí para nós, né? São lições que a gente tem que realmente aplicar e buscar, né, ter essa humildade aí que ele teve nessa época. Muito obrigado, excelente, não é? Jesus é o nosso exemplo maior e, com certeza, todas essas pessoas aqui do Velho Testamento estão apontando para Jesus, né? Com certeza. Aliás, né, o nome Josué e Jesus é da mesma raiz, né? É o mesmo nome, não é? Então, é isso mesmo, né? Levou o povo para a terra prometida. Jesus vai levar o seu povo para a terra prometida, os céus, não é mesmo? Obrigado, excelentes lições. Deixa eu terminar aqui, se não tiver mais alguém que quer falar algo, só para a gente fazer o nosso final. Legal, eu queria falar rapidinho. Pois não, Rosângela, pode falar, sim. É tão bonito aqui no 7, né, que ele faz uma oração jogando para si toda a culpa do povo, né? E ele pede assim que Deus vê graça nele, que conceda dele juntar o povo, né? Que Deus disse que desobedece, ele espalharia. Então ele pede com humildade, ele carrega toda a culpa do povo e se encarrega, até se compromete diante de Deus juntar o povo, né? Então é muito bonito isso. Ele é muito humildade. Excelente. Muito bom, obrigado aí, Rosângela. Né? Ele é muito, a humildade dele é tão grande que a gente tem que copiar. Nós temos que copiar, né? Porque sim, que humildade maravilhosa esse homem, né? Meu Deus, eu nunca sabia. Sem a gente dúvida. não lê, né? Olha, é necessário hoje, na Igreja do Senhor Jesus, espalhada pelo mundo inteiro, pense em você, aonde você está servindo a Deus. É necessário pessoas como Neemias, pessoas preocupadas em realizar a obra do Senhor. Dá uma vergonha, Aula, quando começa a pensar no Neemias, dá uma vergonha.
verdade. Pessoas que usam a palavra nós e não eles, quando falam do trabalho na igreja. Olha, eu participo de tanta reunião e eu escuto muito falar. Vocês. Não. Nós. Isso. Não eles. Eu estava falando Pessoas sobre como Neemias, né, que usam o pronome nós, e não eles quando falam sobre o trabalho do Senhor. Pessoas que oram em favor da igreja do Senhor Jesus. Pessoas que estão tão preocupadas que choram quando as coisas não estão indo bem. Pessoas que se levantam, colocam as mãos na obra, né? Arregaçam as mangas, põem a mão na obra e vão para frente. Pessoas que confiam plenamente no poder de Deus para realizar a obra. Você é uma pessoa assim? Se você quiser dar um tema aí para o capítulo 1, você pode colocar quem é que vai se preocupar. Você é uma pessoa preocupada desta maneira como nós falamos agora? Eu espero que sim. Eu espero que você, assim como eu, reflita bem nesta semana, neste capítulo 1 de Neemias, e que você demonstre para o Senhor dos céus, né, este Senhor poderoso, que é fiel à aliança, que é misericordioso, que você demonstre que você realmente é uma pessoa preocupada com os outros, a ponto de pedir informações. Lembra que informações, muitas vezes, levam a obrigações. A ponto de chorar por causa das dificuldades, a ponto de orar a Deus com muita fé, e a ponto de ser um voluntário ou uma voluntária para fazer o trabalho do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, a sermos pessoas como Neemias. Deus necessita de pessoas como Neemias na sua igreja hoje, espalhada pelo mundo. É um grande exemplo, né? Grande exemplo, sem dúvida. Né? Vamos terminar, então, hoje à noite, orando ao nosso Deus, de novo, como fizemos no nosso início. Deixa eu ver quem que eu estou vendo aqui na minha telinha, próxima de mim. O Fernando, lá de Maceió, você poderia nos dirigir uma oração final? Vamos orar, posso sim. Oremos. Deus eterno, soberano, Pai amado e querido, que alegria, Pai, podermos estar nessa noite de quinta-feira, aprendendo, estudando a Tua palavra, conhecendo, Pai, o contexto da vida de Neemias, as dificuldades que ele teve conhecimento acerca dos seus irmãos lá em Jerusalém, da cidade destruída, e o quanto essas informações, ó Pai, trouxeram dor e sofrimento. Pai Santo, pedimos que o Senhor nos ajude a termos a mesma atitude de Neemias, a qual foi, Pai, reconhecer os seus erros, os pecados dos seus irmãos, e entregar em oração a Ti, Pai, pedindo que o Senhor pudesse interceder por eles, assim como o Senhor tinha apresentado na sua palavra. Queria espalhar o povo se eles desobedecessem, mas se eles se arrependessem, o Senhor os traria de volta, Pai. E que possamos, ó Pai, seguir o exemplo de Neemias, que possamos olhar o outro, que possamos nos compadecer das dificuldades, das dores do nosso próximo, sejam nossos irmãos, nossos parentes,
nossos amigos, colegas de trabalho, de faculdade, que possamos, ó Pai, nos compadecer, que possamos nos interessar, Pai, pelas dores e sofrimentos alheios, e que possamos, ó Pai, colocar em oração diante da Tua presença, para que o Senhor possa trazer a solução para as dificuldades, e, acima de tudo, que o Senhor possa fazer com que, através das dificuldades e sofrimentos, nos aproximemos cada vez mais do Senhor, nos arrependendo dos nossos erros e pecados, e buscando, Pai, de maneira diligente, ter uma vida cada vez mais alinhada ao Senhor. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Semana que vem, Amém. leiam Obrigada. o capítulo 2. Tá? Vamos estudar o capítulo 2, se Deus permitir, na semana que vem, aí desse grande livro de Neemias. Tá bom? Muito obrigado. irmão. Bom fim de semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, irmãos. Paz, É você. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, a todos aí. Beijo, Lene. Boa noite, Paulo. Boa noite. Opa, rapaz. Isabel, bom ver você aí, Boa noite, Isabel. meu irmão Beijinhos. Antônio. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Boa Senhor. noite, Boa noite, Robin.